O Diário do Transporte acompanha o evento de 111 anos da família Sete, depois família Sete Braga nos transportes do ABC Paulista e também de 65 anos da aviação ABC. Para isso foi feito um museu, a gente pode dizer assim, de transportes. Tudo começou ainda no finalzinho do século retrasado, início do século passado, com os tilbits, né? São carruagens puxadas a cavalo. Tem uma réplica aqui, mas por causa do tempo e da necessidade de se preservar, ela não está no ar livre, né? Mas aqui a relação de veículos restaurados mostra não só a história da família, mas a história também de todo o transporte da região e da Grande São Paulo. Nos anos de 1920, a família inclusive atuou com táxi, né, carros de praça, como esse Ford aqui restaurado. Já no mais ou menos no início dos anos de 1920, né, até a metade, vieram, né, e os patriarcas da família vieram, representação, as primeiras jardineiras. E o detalhe aqui, olha, Estação de São Bernardo do Campo, Vila de São Bernardo do Campo e vice-versa. Você acompanha aqui no Diário do Transporte. Aqui toda a descrição e o veículo por dentro realmente uma restauração muito bem feita. A gente percebe também aqui o ônibus da década de 1930, o Ford, que foi restaurado, né? Começava a era da Viancheta e já também uma parte da história da família com a cor tradicional vermelha na jardineira. Aqui a gente percebe o itinerário que ele fazia até o centro, né? O que é hoje o centro de São Bernardo do Campo, até o centro de Santo André. A gente acompanha agora, entra numa fase importante da história, que é a época do gasogênio. Gasogênio que era um combustível, né? Se fazia aqui nesses cilindros, né? Aqui a gente vê irmãos Platzer, que era que produzia esses cilindros, e praticamente era o que? Era o carvão que movia os ônibus. Mas por que essa tecnologia? Porque a gente estava vivendo nessa época a crise do petróleo. E a crise do petróleo, por causa da Segunda Guerra, fazia com que faltasse combustível. O gasogênio, então, foi uma das soluções encontradas para justamente tentar não parar o serviço de transporte. Aqui a gente vê um Chevrolet Bel Air 1953. Mas por que um carro, né, no meio de tantos ônibus? Esse carro aqui, segundo conta a família Sete Braga, foi essencial para o desenvolvimento da empresa. Esse carro era um carro forte, era o carro guincho. Quebrava algum ônibus, quebrava alguma jardineira, era esse carro que ajudava a puxar. Não era um carro só para transporte da família, era um carro que vivia para a empresa. Esse aqui, já nos anos de 1960, ele já é mais famoso aqui, ele já é mais conhecido, que é aquela jardineira Chevrolet do saudoso Laudelino, né? Laudelino que nos deixou, mas deixou muita história pra gente. E claro, esse ônibus não poderia faltar nessa exposição e nessa também, nesse museu, né, que a gente pode dizer assim. Aqui tá, agora já entra uma nova era dos transportes, que é a era dos ônibus já mais modernos para a época, né? Então a gente vê aqui o Caio Jaraguá. Era um ônibus já com motor dianteiro, obviamente, mas ele já tinha uma carroceria totalmente fechada, a frente reta desse ônibus, né? Então mostra o quanto isso evoluía. E um detalhe interessante que a gente pode ver aqui para o nosso leitor, nosso ouvinte, quando entrar, é que
Veja, ainda aquele câmbio que era chamado câmbio coça-sovaco, né? Aquele câmbio com essa curva, digamos assim. Só que as inovações não pararam por aí, não. Depois veio, já na época das pinturas polidas e tudo mais, o Caio Bela Vista, chassi Mercedes-Benz. Esse Caio Bela Vista, que a gente pode ver, ele tem uma característica muito interessante da época, que era chamada pintura polida, né? Que era justamente essa parte aqui, ó, que você podia até se pentear no ônibus. É claro que no dia a dia ele acabava às vezes perdendo um pouquinho, né, desse brilho, mas ele era uma característica bem marcante naquela época. Nos anos 70 ganha força os monoblocos. Monobloco na verdade existia já desde os anos de 1950, mas ele começou a crescer no transporte urbano ainda mais, não que já não era grande, mas ainda mais nos anos de 1970. E a gente está aqui no monobloco 362 da Mercedes-Benz. Veículo muito bonito, está muito bem restaurado. A gente pode ver isso, né? O vídeo ele é feito plano de sequência, que é um vídeo que realmente vai tá um pouquinho tremido, não vai mostrar todo o ônibus, mas a gente tem as fotos, né? E tem todas as histórias. Esse aqui marcou época. Esse aqui já era dos anos 1980. 364 urbano. Ele foi uma inovação para a época. Um ônibus bem mais confortável, né? Ele tinha uma característica na aviação ABC desses bancos azuis, né? Muita gente que fazia São Bernardo, Santo André, ia trabalhar, ia estudar, pegava monobloco 364, um veículo restaurado, que também está muito, mas muito bonito mesmo. Já nos anos 90 surge uma carroceria que ficou ícone, que é o Caio Vitória. O ônibus também já é conhecido pelo pessoal que acompanha a história do grupo ABC, né? Esse já está restaurado já faz um tempinho. A gente dá uma olhadinha aqui rápida por dentro, né? Essa característica dessa caidinha aqui, ó, dessa caidinha no pega-mão do banco, porta de folha única, também uma característica muito legal. E a gente vê agora a atual geração do grupo, que é do Caio Apache VIP, geração 5, foi lançada nesse ano de 2021, né? Um ônibus moderno, já motorização eletrônica, luzes de LED, tomada USB para o passageiro, né? Já, ó, a bilhetagem também eletrônica, né? Que faz parte de uma nova fase do grupo, que é a Next Mobilidade ABC Sistema. Faz parte de um projeto do governo do estado para reformular os transportes no ABC Paulista. Nessa evolução, a gente não pode deixar de lado um forte no grupo, que é a eletromobilidade. Então a gente tem aqui caminhão elétrico da Eletra, que é uma das empresas do grupo. A gente tem o inédito carro forte elétrico, né? Para você ver como o elétrico ele tem um bom desempenho, ao ponto de ter um carro forte, né? Além de peso, tá, um carro forte precisa ser ágil, até por questões de segurança pública. E a gente vê isso. E o Dual Bus, né? Que é uma tecnologia também da Eletra, que faz parte do grupo, que é um ônibus que funciona com duas fontes de tração elétricas, né? A tração, a fonte é eletricidade, mas há duas maneiras. No caso, nesse modelo elétrico puro, 100% a bateria, e o elétrico híbrido com motor a diesel, ele acaba fazendo a geração de energia. Bom,
filmagem não ficou perfeita, a gente sabe disso. A gente tá falando e andando, mas o importante é captar esse clima do momento, né? E a gente se despede aqui, né, no museu, podemos dizer assim, da ABC. E vem mais novidades por aí. Não deixe de acompanhar o Diário do Transporte. É com vocês.